Salve Maria, bom dia para você. Vamos juntos meditar sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Já nos preparando para o mês de junho, para essa santa devoção que é mais enfocada nesse mês de junho, mas durante toda a vida devemos ter essa devoção. Fins da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A principal, ou antes a única devoção do cristão, deve ser amar Jesus Cristo. Se as almas não fazem grandes progressos na prática das virtudes e continuam a cair nos mesmos defeitos, e não raro em faltas graves, é porque pouco se aplicam a adquirir o amor a Jesus. Cada cadeia de ouro que une as almas a Deus. Só para conquistar nossos corações é que o Verbo Eterno veio a este mundo. Outro não é o seu desejo. Por isso ele disse: Eu vim trazer fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda? Deus Pai quer que amemos a Jesus Cristo. Ele o enviou à terra a fim de ganhar o nosso amor, mostrando-nos quanto nos ama e declara que nos ama à proporção do amor que temos a Jesus Cristo. Ele não nos dá suas graças senão quando lhe pedimos em nome do seu Filho Jesus. Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Enfim, ele não admite a felicidade eterna, senão aquele cuja vida é conforme a de Jesus Cristo. Jamais, porém, adquiriremos esta conformidade e nem sequer a desejaremos se nos não aplicarmos a considerar o amor que nos tem nosso amável Salvador. Com esse e o mesmo fim, é que o nosso Salvador se dignou revelar a bem-aventurada Margarida Maria, que ele queria que seu coração fosse honrado com um culto especial, a fim de que as almas devotas reparassem por suas piedosas homenagens às injúrias que este coração sagrado recebe no sacramento da Eucaristia. Um dia em que ela estava em oração diante do santo altar, Jesus Cristo lhe fez ver seu coração num trono de chamas, cercado de espinhos, e em cima e encimado por uma cruz. Eis aqui, diz ele, o coração que tanto amou aos homens, nada poupou, até se esgotar e consumir para lhes testemunhar seu amor. E em reconhecimento não recebo da maior parte senão ingratidão pelas suas irreverências, sacrilégios, friezas e desprezos, com que me tratam neste sacramento de amor. Mas o que ainda mais sinto é serem corações a mim consagrados que assim praticam. Ele ordenou-lhe depois que se empregasse com todas as forças em fazer celebrar uma festa particular em honra do seu divino coração. E isto para 3 fins. O primeiro, para que os fiéis lhe deem ações de graças pelo grande dom que lhe fez da adorável Eucaristia. O segundo, para que as almas fervorosas reparem por sua afetuosa devoção as irreverências e os desprezos que ele recebeu e recebe neste sacramento da parte dos pecadores. O terceiro, para que lhe ofereçam por este meio compensação pela honra e culto que os homens deixaram de lhe dar em muitas igrejas. E ele promete derramar com abundância as riquezas do seu coração naqueles que lhe deram esta homenagem, não somente no dia da festa, mas ainda em todos os outros dias, quando forem visitá-los no sacramento do altar. Assim, a devoção do coração de Jesus não é outra coisa que um exercício de amor para com este amável Salvador. Santo Afonso de Ligório pode ser considerado como um dos maiores fervorosos adoradores
do coração de Jesus na Santa Eucaristia. Quando o moço e um dos mais distintos advogados de Nápoles, ele se aproximava da Santa Mesa muitas vezes por semana. Além disto, ia cada dia visitar o Santíssimo nas igrejas, aonde se fazia a adoração das 40 horas, e não ficava lá alguns momentos apenas, como é costume da maior parte dos devotos, mas perseverava em oração durante 2 horas, edificando assim o povo, e enchendo seu próprio coração de grande consolação. Que belo espetáculo em vê-lo ao pé dos altares, mormente quando ele se apresentava, com as insígnias de sua profissão. Afonso comprava as flores que deviam adornar o altar da igreja de sua paróquia, quando nela se expunha o Santíssimo. Nosso serafim terrestre tinha inveja, como ele diz num dos seus cânticos, das flores que têm o feliz destino de poderem ficar dia e noite diante do seu Criador. O coração de Jesus comoveu-se com as piedosas homenagens que Afonso lhe tributava, pelo que dignou-se recompensá-lo, separando do mundo e chamando todo para si. Um dia, Afonso perdeu uma causa muito importante. Este revés lhe fez tanta impressão que disse consigo: o mundo, aprendi a conhecer-te. Adeus, mundo. Adeus, tribulações. Não me vereis mais. Aliás, tribulações não, tribunais, porque ele era advogado, né? Alguns dias depois, dirigiu-se ao hospital dos incuráveis, esperando achar no exercício da caridade alívio à sua dor. No momento em que ele estava mais ocupado com os enfermos, vê-se de repente cercado de grande luz. Toda a casa parece-lhe abalada com violência, e no fundo do seu coração a voz lhe diz: Afonso, abandona o mundo para te entregares a mim sem reserva. Continuou Afonso a servir aos doentes, e depois, ao descer a escada do hospital, de novo se vê cercado de luz, e ouve uma voz celeste que lhe diz, clara e distintamente: Afonso, deixa o mundo para te entregares sem reserva a mim. O jovem advogado compreende logo que é uma graça do coração de Jesus que o chama, e então profere estas palavras: Meu Deus, eis-me aqui, de mim fazei o que quiserdes. Vivamente comovido e como fora de si, ele vai a uma igreja da Santíssima Virgem e prostra-se aos pés de seu altar. Aí, penetrado de profunda comoção, faz a Deus oferta de si mesmo, renuncia ao mundo, à sua fortuna e família, e tirando sua espada e depois sobre o altar, como penhor de sua constância. Para bem fazer conhecer o objeto desta devoção, cumpre-nos dizer que ele é duplo. Ele é espiritual e é material. O objeto espiritual é o amor em que arde o coração de Jesus Cristo para com os homens. Atenta a circunstância de ser o amor sempre atribuído ao coração. Como atestam muitas passagens da Escritura: Meu filho, dai-me o teu coração. Provérbios 23, 26. Meu coração e minha carne exultaram no Deus vivo. Salmo 63, versículo 8. O amor divino foi difundido nos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5, versículo 5. O objeto material ou sensível é o Sagrado Coração de Jesus, não tomado só, mas unido à santa humanidade, e por conseguinte, à divina pessoa do Verbo. Duas razões urgem conosco para honrarmos
este coração material de Jesus. A primeira é que o coração é uma das primeiras fontes e um dos primeiros órgãos da vida do homem. Porque os fisiologistas dizem comumente que o coração, a qual se referem todas as artérias e todas as veias, é a fonte e o princípio da circulação do sangue, e por conseguinte, não há dúvida que as outras partes do corpo recebem movimento dele. Se, pois, o coração é uma das primeiras fontes da vida humana, é de estranhar que lhe caiba especial função nos afetos dos homens. De feito, vê-se que a dor e o amor fazem muito mais impressão no coração do que em qualquer outro órgão. Pelo que concerne em particular ao amor, lê-se na vida de São Felipe Neri, que nos ardores do seu amor para com Deus, o calor de seu coração se fazia sentir no seu peito, e que o Senhor separou miraculosamente as costelas do santo, a fim de dar a este coração abrasado mais espaço para mover-se. Ou seja, o coração dele se alargou, né? Isso foi provado pelos exames que foram feitos após sua morte, de São Felipe Neri. Santa Teresa refere que Deus enviou muitas vezes um anjo para lhe ferir o coração, e que ela ficava depois tão inflamada no amor divino que entre ardores desfalecia. Mas ainda outra razão que nos impele a honrar um coração de carne do Verbo humanado. A Igreja julgou bom venerar diversos instrumentos da paixão de Jesus Cristo, como a lança, os cravos, a coroa, os espinhos, e isto porque lhe tocaram os membros do Salvador, que tiveram um tormento particular na sua paixão. Não é, portanto, justo que honremos com especial culto ao Sagrado Coração de Jesus Cristo, que teve tão grande parte nos seus afetos e nas imensas dores que padeceu, à vista dos tormentos que lhe eram preparados e da ingratidão que os homens iam opor ao seu amor? Ó suor de sangue de nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras, não se pode explicar senão por um violento aperto do coração, que parou o curso do sangue e o forçou a derramar-se fora. E este aperto do coração provinha certamente das penas interiores de temor, desgostos e tristezas que Jesus sofreu. Segundo a narração dos evangelistas, ele começou a experimentar o temor e o desgosto, a tristeza e a aflição. Exemplo. Citamos algumas palavras da bem-aventurada Margarida Maria. No dia de São João Evangelista, depois de ter recebido de meu divino Salvador uma graça mais ou menos semelhante à que recebeu na tarde da ceia, este amado discípulo, o coração divino me foi representado como em refulgente trono formado de fogo e chamas, mais brilhante do que o sol e transparente como cristal. A chaga que recebeu na cruz, aí aparecia visivelmente, e uma coroa de espinhos circundava esse coração, que tinha uma cruz em cima. Meu divino mestre me fez entender que os instrumentos da paixão significavam que o amor imenso, consagrado por ele aos homens, fora a origem de todos os seus padecimentos, que desde o primeiro momento de sua encarnação, todos estes tormentos lhe tinham sido presentes, e a cruz foi então, por assim dizer, plantada em seu coração, que ele aceitou desde então todas as dores e humilhações que sua santa humanidade deveria sofrer durante o curso de sua vida mortal, e ainda os ultrajes, as quais os exporia até o fim dos séculos, no Santíssimo Sacramento. Seu amor aos homens o expôs a isso. Ele me fez em seguida conhecer que o seu grande desejo de ser perfeitamente amado dos homens tinha-lhe feito formar o desígnio de lhe manifestar seu coração e de lhes dar, nos últimos séculos, este último esforço de seu amor, propondo-lhes um objeto e meio tão próprios para os obrigar a amá-lo, e amá-lo solidamente,
obrigando-lhes todos os tesouros de amor, misericórdia, graça, santificação e salvação, que ele contém, a fim de que todos aqueles que quisessem lhe render e granjear toda honra e amor que lhe fosse impossível, fossem enriquecidos com profusão dos divinos tesouros de que ele é a fonte fecunda e inexaurível. Mas assegurou-me que tinha singular prazer em ser honrado por meio desse coração de carne, cuja imagem queria fosse exposta em público, a fim de mover o coração insensível dos homens, prometendo que derramaria com abundância em todos que o honrarem todos os tesouros de graças que o enchem. Esta imagem atrairia toda sorte de bênçãos sobre todos os lugares em que foi exposta para ser honrada com culto especial. Que foi o que Jesus falou para Santa Margarida de Alacoque. Deus abençoe o seu dia. Nós meditemos no amor, na dor do Sagrado Coração de Jesus e que essa devoção cresça em nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração, o nosso coração, semelhante ao vosso. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Essa foi a meditação do livro Sagrado Coração de Jesus, Santo Afonso Maria de Ligório. Fique um pouquinho meditando sobre essa imagem. Mergulhe um pouco